Olá! Construir uma obra de engenharia costuma ser uma tarefa muito complicada, principalmente se for uma obra grande. Construir uma máquina, um prédio, construir uma embarcação ou mesmo fazer uma simples viagem são atividades que requerem um momento de reflexão prévia. Muitas vezes, as pessoas se debruçam sobre planos e mais planos, fazendo projetos para atingir um certo objetivo. Então, uma das atividades humanas mais complexas e necessárias para a construção de grandes obras, de grandes atividades, ou mesmo de coisas mais simples como uma viagem de férias, requer planejamento. Então, planejamento é uma forma da gente pensar antes para fazer depois da melhor forma possível. Planejamento não é somente você fazer uma busca no espaço do estado, não é apenas encontrar um conjunto de ações que levam do estado A para o estado B. Essa busca pode ser feita dentro de um processo maior de planejamento, mas planejamento também requer coisas como recursos, requer tempo, requer pré-condições, requer pós-condições, modificações das ações feitas pelas outras ações e assim por diante. Então, planejamento não é simplesmente uma busca, mas é toda uma estratégia que deve e pode ser usada para realizar uma coisa chamada plano. É isso que nós vamos ver agora nessa videoaula. Então vamos continuar com os nossos cadernos de inteligência artificial. Dessa feita, nós vamos estudar planejamento. Primeira coisa é passar por algumas definições básicas. Definição de plano. Plano é uma definição muito simples, é um conjunto de ações que leva a um certo objetivo. O planejamento pode ser considerado clássico ou não clássico, diríamos assim. O planejamento é considerado clássico quando se trabalha com um agente único. O ambiente, nesse caso, é totalmente observável, determinístico e estático. O estado do mundo ele é representado por meio de um conjunto de variáveis. Isso é chamado de representação fatorada. A solução de problemas de planejamento requer muitas vezes buscas complexas em espaços de estados e em sistemas que costumam ser representados por linguagens apropriadas. Então existem linguagens apropriadas para tratar problemas de planejamento. Podemos citar entre elas, como talvez algumas as mais importantes, dentre as mais importantes, né, podemos dizer assim, nós temos como exemplo Strips, que é uma linguagem desenvolvida em Stanford, vamos ver os detalhes, e o PDLL, que é uma abstração maior da própria linguagem, uma abstração para todas as linguagens, que inclui também a linguagem Strips. A lógica de primeira ordem também podem ser utilizadas de forma adequada para a confecção de planos. Conforme eu falei, a primeira linguagem, talvez uma das mais famosas, ou uma das primeiras, talvez não seja exatamente a primeira, mas uma das primeiras linguagens que trata exclusivamente de problemas de planejamento, foi chamada de Strips. Na realidade não é somente uma linguagem, mas também foi desenvolvido um planejador, um software que faz planos. E o nome Strips vem da universidade onde isso foi criada, chama-se Stanford Research Institute Problem Solver. Isso aí é de onde vem o nome Strips. Está aqui uma foto do departamento que criou essa linguagem. PDLL é uma linguagem, o nome significa Planning Definition Language.
é uma linguagem comum para escrever domínios, strips e conjuntos de problemas. Então, PDLL usa os conceitos básicos de strips e os amplia, permitindo que a gente faça mais avanços em planos. A primeira coisa que nós temos que fazer em strips ou PDLL, vamos dizer assim, vamos trabalhar com PDLL, então a primeira coisa que temos que fazer é criar um domínio. Então, nós temos que criar um domínio. Esse domínio está representado aí abaixo, através do comando define, né? E nós temos aí o nosso domínio, chamado de Magic Word, e a seguir os requerimentos. No caso, vamos usar a linguagem strips. Então nós temos aqui domínios e tipos. Então nós temos aqui definido o domínio, nós vamos chamar aqui de Magic Word, e os requerimentos. Strips, né? Typing. E temos aqui os objetos que vão fazer parte desse domínio. Então, o player, a localização, o monstro, um elemento e o chest. O chest é basicamente o baú do tesouro. Então nós estamos aqui simplesmente definindo em PDLL o cabeçalho de um descritor de um problema de planejamento. A seguir, nós temos a necessidade de descrever estados. Então, como é que são estados em PDLL? Basicamente, é uma conjunção de expressões em lógica de primeira ordem. Então, nós temos aqui em P1, JFK. Isso significa o seguinte, que P1 está em JFK. Nós temos também que em P2 SFO, ou seja, P2, que seria uma pessoa, está em SFO, que seria teoricamente um aeroporto. A1 é um avião, A2 é um avião, ou ainda P1 em JFK, P2 em SFO, A1 é um avião, A2 é um avião. Então, são expressões em lógica de primeira ordem conjuntivas, né? As ações elas são divididas em três componentes. A ação, o nome da ação, obviamente, a pré-condição e o efeito. O que é a pré-condição? A pré-condição é uma conjunção, ela não tem funções, e ela é uma conjunção de literais positivos, estabelecendo o que deve ser verdade no estado antes da ação ser executada. E o efeito também é uma conjunção de literais, também não tem função, descrevendo como o estado muda quando a ação é executada. Aqui nós temos um exemplo de ação. Voar. P de para. Então o nome da ação é voar. P é o objeto que voa. D é a origem e para destino. Quais são as pré-condições? Quais são as pré-condições? As pré-condições são, para que P possa voar de para, é necessário que o A esteja no D, que A seja um avião, ou seja, o A tem que estar no D, na origem. Segundo, o A tem que ser um avião. Terceiro, D, né, tem que ser um aeroporto, obviamente. O para também tem que ser um aeroporto. Então são as pré-condições para que essa ação possa ser executada. E quais são os efeitos da execução dessa ação? É que o A não estará mais em D. Então nós temos aqui, não é o caso que o A esteja em D. E, consequentemente, o A estará em para. O A estará no destino. Então, é um exemplo de ação. A ação é a modificação de um estado. Ela modifica um estado, mas ela só pode executar se certas pré-condições estiverem satisfeitas. Então, nós temos aqui um exemplo de ação na própria linguagem PDLL. Então nós temos aqui um exemplo de uma ação. Nós temos aqui o cabeçalho definindo o nosso mundo mágico, como nós falamos outra vez, na slide anterior. E nós temos aqui os requisitos, os tipos que serão usados, que são o jogador, localização,
o monstro, um elemento qualquer, e o baú do tesouro, chest. A ação que está descrita aqui é a ação movimentar. A ação movimentar pode receber qualquer tipo de parâmetros, no caso aqui ela recebe 2 parâmetros. O primeiro é o jogador, aliás, 2 tipos de parâmetros. Primeiro jogador e duas localizações. P é player, jogador, L1 a localização, provavelmente a localização de origem, e L2 a localização de destino. Quais são as pré-condições para que o jogador se desloque da região L1 para L2? É necessário primeiro que o jogador P esteja na região L1. Então nós temos aqui @P em L1. E é necessário que a região L1 faça borda, faça fronteira com a região L2. Então se a região L1 faz fronteira com a região L2, então você pode se deslocar da região L1 para a região L2. E a região L2 não está guardada, não tem guardas lá na região L2. Então, se essas pré-condições forem satisfeitas, então ela terá como efeito, então nós temos o efeito da ação, primeiro, o jogador estará finalmente na região L2 e não o jogador estará na região L1. Então ele estará em L2, mas não em L1. Isso aqui é a forma escrita em PDLL. Então, só lembrando, as metas são conjunções literais que podem conter variáveis. Então, qual é a meta? A meta é estar em JFK, uma pessoa qualquer, C1. Ou C2, estar em SFO. SFO seria o aeroporto de São Francisco, e o JFK seria o aeroporto Kennedy, né? Então, vamos em frente. Aqui nós temos o problema completo, né? Então, no problema completo, nós temos a definição do problema, nós temos os objetos. NPC é o jogador, town, field, castle, cidade, campo e castelo, com localizações. Na inicialização, nós vamos dizer que existe uma borda entre a cidade e o campo, existe uma borda entre o campo e o castelo, e o jogador está atualmente na cidade. Qual é a meta? A meta é que o jogador esteja no castelo. Então, quais são as ações que o jogador vai fazer para se deslocar até o castelo? Então, isso aqui é uma forma de descrever usando PDLL. Qual é a solução? A solução, voltando a esse programa, é muito simples, é apenas para ilustrar os conceitos. Então, a solução é mover o NPC da cidade para o campo e mover o player do campo para o castelo, em 2 passos. Então, solução 1, deslocar-se da cidade para o campo. Solução 2, passo 2 da solução, mover do campo para o castelo. Vocês podem testar isso aí online nesse endereço que está aí. Vamos lá dar uma olhadinha rápida, né? Esse endereço. Aqui você tem um site onde você pode rodar alguns programas alguns scripts em strips, né? E nesse mesmo site você tem alguns exemplos, né? Pode pegar aqui alguns domínios já criados. Então, transporte aéreo, cake, mundo dos blocos, alguns exemplos aqui que você pode. Tem até o Rubik's Cube aqui, vocês podem testar, o Shakespeare World. Então, o do avião, tentar aqui o mundo dos blocos 1. Muito simples, o mundo dos blocos 1, está aqui o código dele, muito fácil. Define o domain, requer apenas os strips. Quais são a ação que desenvolve aqui, a ação move. 3 parâmetros, o bloco, a torre 1 e a torre 2, ele tem 2 torres e um bloco que ele vai transferir para a torre 2. Mais aqui embaixo nós temos o código, né? Esse código aqui tem o problema de mover o bloco do espaço A para o espaço B, torre A para a torre B, e nós podemos rodar essa aplicação aqui embaixo nesse botão. Aqui você escolhe a busca, se é busca em largura, busca em profundidade, se você quer salvar o problema, né?
Então rodou aqui, e aí você tem a solução, no caso aqui em 2 passos. Mover A para Y e mover B para Y. Isso aqui é muito simples, mas é só para ilustrar que esse tipo de coisa existe na web, e você pode compartilhar. A pergunta que você pode fazer agora é qual a diferença entre essa tecnologia e uma simples busca em espaço de estados. A diferença consiste basicamente na forma de representar as metas, os estados, as ações e na forma como são construídas as sequências de ações. No caso anterior, no caso que nós vimos lá no começo do curso, uma simples busca em espaço de estados, ela considera cada estado como uma caixa preta fechada. E além do mais, ela não considera que um estado pode inviabilizar a execução de uma ação que leve a um estado, poderia modificar todo o gráfico, trocando as pré-condições e assim inviabilizando, neutralizando, inibindo certas outras ações. Então existe uma série de considerações que não são feitas com uma busca simples. No entanto, para a solução de problemas de planejamento, sim, nós utilizamos busca conforme visto no começo do nosso curso. Então o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui de construção de planejadores. Os planejadores são então softwares que simulam, de certa forma, o comportamento humano na construção de planos. Então, nós vamos construir planos para quê? Planos das mais diversas características. Nós teríamos planos para construir prédios, planos para construir máquinas, planos para viajar de um lugar para outro, planos para montar uma empresa de aviação. Então são planos dos mais diversos. Então a área que estuda isso é a área de planejamento automatizado ou planejamento automático. Isso é feito hoje por seres humanos com a ajuda de algumas ferramentas matemáticas. Existem muitas ferramentas matemáticas que ajudam os seres humanos a fazerem planos, mas nós queremos que a inteligência artificial chegue nesse ponto, tornando a atividade humana cada vez menor. Então nós vamos ver aqui os planejadores. Nós vamos citar aqui 3 tipos de planejadores, ninguém vai estar limitado a só isso, quer dizer, existem mais coisas que a gente não vai falar aqui, por uma questão de brevidade do nosso curso. Mas nós vamos falar aqui, então, em 3 tipos de planejamento. Os planejadores em progressão, os planejadores regressivos, tem os progressivos e os regressivos. Existem também os planos que são chamados parciais e incompletos, e o refinamento das ações, principalmente quando se faz em planejamento hierárquico. Mas nós vamos dar uma leve introdução a todos esses aspectos. Lembrando que essa aula realmente é uma introdução rápida ao assunto. O planejamento progressivo, ele basicamente usa uma busca para frente. Então nós já vimos várias vezes mecanismos de busca para frente. Nós estudamos encadeamento para frente, nós estudamos ferramentas que tratam as ações, ou uma sequência de ações do seu estado inicial para o estado final. Então é assim que funciona o planejamento progressivo. Você começa com um estado inicial, você escolhe uma ação e um teste de meta e você vai executando as ações em sequência uma após outra. Cada vez que uma ação estiver habilitada a ser executada, ela será executada. Então cada ação modifica as condições do ambiente, modifica o estado. Todas as ações posteriores que dependerem das ações anteriores e que estejam habilitadas a serem executadas, serão executadas e assim por diante. Então nós temos uma sequência, uma progressão de ações em execução. O que leva, obviamente, a uma pergunta se o planejamento progressivo não é complicado, porque ele pode gerar muitas ações ineficazes e ineficientes. Sim, com certeza, esse é um dos problemas que pode ser apresentado pelo planejamento progressivo. Mas é claro que existe também o planejamento regressivo, que ao invés de você fazer uma busca para frente no espaço de estados, você faz uma busca para trás no espaço de estados. Você começa com o estado meta e aplica somente as ações que são relevantes, para ações que atingem um certo literal, que é o que você está procurando. Então você parte da sua meta e vai vendo as ações que têm como efeito essa sua meta, e aí você vai procurando as ações, os efeitos, as ações e os efeitos e assim por diante, até que você encontre o estado atual ou o estado inicial. Se isso acontecer, você obteve o seu planejamento com sucesso, e esse planejamento foi feito totalmente de forma regressiva. O planejador tem ainda a capacidade de lidar com duas características que são importantes. O plano pode ser de ordem total, ou seja, todas as ações são ordenadas, uma ocorre após a outra. Ou podem haver uma espécie de ordem parcial, onde não necessariamente uma ação
ocorre atrás da outra. Então, quando há um plano de ordem total, o planejador ele cria uma sequência de passos totalmente ordenados. Essa é também chamada sequência linear. O Strips, no caso, ele é um planejador de ordem total. Em planos de ordem parcial, não há linearidade plena, mas restrições em tempos e de passos. A vantagem, ou será a vantagem, né? De alguma forma ele é não determinístico, né? Ele começa com um plano parcial mínimo, ele satisfaz uma pré-condição por vez, usa planejamento regressivo, ele é consistente, ele é completo, ele não gera nada que esteja fora do seu escopo, digamos assim. Existe também sempre a possibilidade de transformar um plano de ordem parcial em ordem total. Isso se chama linearização. Então, o passo de um plano é uma ação. Essa é uma definição básica, não só passar sobre algumas definições básicas. Então, uma ação é um passo de um plano. A restrição de ordenamento ocorre quando uma ação tem que ou deve ocorrer, ou nunca pode ocorrer, depois de outra, depois de uma certa ação. Então você costuma colocar com certa ordem de precedência. Então esse símbolo aqui indica que a ação A deve ocorrer antes da ação B. Então nós temos aí uma ordem de precedência. Essa esse símbolo aqui é utilizado para isso. Uma ligação causal ocorre quando se passa de um estado A para um estado B por intermédio de uma certa ação, né? Então, isso também é chamado de intervalo de proteção. Então, A chega a B por intermédio de P. Então, você tem passa de ter calçado a meia direita para ter calçado o sapato direito depois que você calça a meia direita, né? Então, é uma forma de você criar uma ligação causal entre dois estados. Uma ação, ela conflita com outro. Por exemplo, uma ação, ela se conflita se C tem como condição ou como resultado a negação, ou seja, a inibição da outra ação. Então, se C gera uma pré-condição de alguma forma que inibe a ação de A, então nós diríamos que a ação C tem um certo conflito, ou existe um conflito entre essas duas ações. Um plano é completo se cada pré-condição de cada passo é alcançada por algum outro passo. Então isso é tranquilo. Um passo alcança uma condição se esta é um dos efeitos do passo. As ligações causais são usadas como intervalo de proteção. Um plano ele é consistente se não existem contradições no ordenamento ou nas constantes de ligação. A utilização de planos parciais cria alguma dificuldade de processamento. No que diz respeito à definição de um estado, claramente, né? Mas, mesmo assim, ele pode ser útil em algumas situações. Bom, com vistas, muitas vezes, à impossibilidade de você trabalhar sempre com planos de ordem total. Então nós temos aqui planos de ordem total e ordem parcial, são usados de acordo com o material, diremos assim, de acordo com o assunto que você está abordando. Nesse assunto, às vezes, não é permitido que se pense de forma de planos de ordem parcial e às vezes não sim permitido que se trabalhe com a ordem parcial. Bom, em todos os casos, as heurísticas jogam um papel muito importante, seja para a definição de soluções de planos de ordem total, seja para a definição de planos de ordem parcial. Existem vários tipos de heurísticas. Nós colocamos aqui só 2 exemplos, que é, por exemplo, contar o número de variáveis abertas, seria uma heurística 1, ou usar, por exemplo, a variável mais restrita, aquela variável que se você setar um valor para ela, ela vai interferir sobre o maior número de outros dentre todas as variáveis. Isso aí parece com uma coisa que vocês já viram, chamado problema de satisfação de restrições. Então, muitas vezes você pode unir características de PSR com características de planejamento, busca
diríamos assim, busca a otimização combinatória, utilizando ao mesmo tempo a satisfação de restrições. Isso é possível e é muito utilizado. Em muitos casos também, para resolver o problema, dado que muitas vezes as restrições são tão complexas, que você precisa relaxar certas restrições. E aí você precisa fazer de conta que certas condições estão sempre satisfeitas, para que você possa criar heurísticas que ajudem você a calcular a distância para a meta e direcione o seu processo de busca na direção da solução mais rápida possível. A pergunta básica que nós queremos fazer é: podemos alcançar um estado objetivo a partir do estado inicial? Sim ou não? Se isso pode ser alcançado, então existe um plano possível. Se isso não pode ser alcançado, não existe plano possível. Essa é a pergunta básica que pode ser resolvida com os grafos de planejamento. O que é um grafo de planejamento? Um grafo de planejamento é um grafo direcionado, ele é organizado em níveis, que se alternam na representação entre estados e ações, que percorre o caminho do estado inicial até a meta, que é a condição de término. Então é um grafo onde nós temos a alternância entre ação e estado. Vamos ver aqui um exemplo rápido, que é o problema do bolo. Então nós temos aqui a descrição do problema do bolo. Então no início, tudo começa quando se tendo um bolo disponível, e o objetivo é não somente ter o bolo, mas ter o bolo comido, né? Observe bem que aqui tem uma pegadinha, né? Porque uma coisa é meio conflitante com a outra, porque se você comer o bolo, você não tem mais o bolo, né? Mas tudo bem, ele quer ter bolo e comido o bolo. Quais são as ações? Existem duas ações possíveis. Uma ação é comer bolo e outra ação é assar bolo. Qual é a pré-condição para comer o bolo? A pré-condição para comer o bolo é ter o bolo. E o efeito de comer o bolo é não ter mais o bolo, ou seja, o bolo está comido. Qual é a pré-condição para assar bolo? A pré-condição para assar bolo é não ter o bolo. Você só vai assar o bolo quando você não tem bolo, eu vou ter que assar o bolo. E o efeito, consequência de assar o bolo, é ter o bolo. Bom, então isso aí, como é que pode ser representado num gráfico de planejamento? Então nós temos aqui o gráfico de planejamento, esses são os estados. Então nós temos estado 0, estado 1, estado 2, nós temos a ação 0, nós temos a ação 1. Algumas ações que estão aqui representadas pelos quadradinhos são esses quadradinhos de representação que não mudam o literal, ele continua como está. E existem ações que são mutuamente exclusivas. Ou seja, se não ocorrer nenhuma ação no fato de ter o bolo continua. Mas o fato de comer o bolo interrompe a ação de deixar o bolo seguir, ou seja, de não fazer nada. Essa ação aqui basicamente é não fazer nada. Então, o bolo pode continuar, mas ele não continuará se alguém comer o bolo. Então, o comer o bolo é mutuamente exclusivo das ações deixar o bolo, ou não fazer nada, tipo assim, a ação não operação. Bom, por essas três possibilidades aqui de ações, né, não fazer nada ou comer o bolo, nós temos novos estados que podem ser possíveis. Pode ser possível ter o bolo ou não ter o bolo, pode ser possível comer o bolo ou não comer o bolo. A partir daí vai ter a ação 1. A ação 1 pode ser assar o bolo ou pode ser comer o bolo, cada uma delas levando ao estado 2, que pode ser ter ou não ter o bolo, comida ou não comer o bolo. Então todas essas ações são possíveis aí no gráfico de planejamento. Essas ações que nós vimos aqui, que não é não fazer nada, é chamada uma ação de persistência. Não fazer nada, entre aspas, ela pode fazer alguma coisa, mas desde que o literal que apareça na situação não foi modificado. Então, se o literal, que nenhuma ação, nem uma ação nem o nega, nem o confirma. Então, dessa forma, ele é representado como um retângulo, e essa ação é chamada ação de persistência. Então, nós temos aqui, nesse exemplo aqui, uma ação com bolo e duas ações de persistência, que seriam essas que mantêm os literais do jeito que eles estão. Existem ações, como nós falamos, existem as ações que são conflitantes, né? Então são, de certa forma, chamadas mutex, que são ações de exclusão mútua. Quando é que ocorrem as ações mutex? Quando o suporte é inconsistente, ou seja, uma ação nega o efeito à outra,
Uma ação faz uma coisa, a outra desfaz o que a outra andou fazendo, né? Ou se cada par possível de ações que alcançariam os dois literais são mutuamente exclusivas, pode ocorrer também interferência. Um dos efeitos de uma ação é a negação da pré-condição da outra, então essa interferência. O efeito é a negação da pré-condição da outra. E uma das pré-condições de uma ação é uma negação da pré-condição da outra. Então nós temos aqui pré-condições invertidas, né? Nós temos aqui necessidades concorrentes, ou seja, a pré-condição de uma é uma negação da pré-condição da outra. Então isso aí são necessidades concorrentes. Então isso caracteriza uma ligação de exclusão mútua. Cada nível tem um custo, que é o custo da ação que leva o grafo de um nível para o outro. Ele pode variar em função de múltiplas ações. O grafo de planejamento pode ser serial, onde ele permite apenas uma ação, pode ocorrer no instante F, no instante T. Dessa forma, o gráfico de planejamento serial é mais fácil contabilizar o custo total, mas nem sempre é possível. Para isso, para calcular esses custos, existe a heurística do nível mínimo, que considera o custo do nível máximo de qualquer dos objetivos. Ele é uma heurística admissível, mas não necessariamente precisa. Existe também a heurística do soma dos níveis. Então, ela desenvolve a soma do custo dos objetivos, mas isso é um custo muito alto, é inadmissível. Funciona bem para problemas decomponidos. Então você pode tentar criar uma heurística de como eu vou calcular o custo para se chegar do meu estado para o estado final. Lembre-se que a heurística fundamentalmente é uma função de custo. Então ela depende essencialmente do custo. Então eu tenho que descobrir uma forma de calcular bem o custo para ir de um estado A para o estado B, para que eu possa encontrar efetivamente o melhor caminho. Existe um algoritmo chamado GraphPlan, que ajuda a construir grafos de planejamento. Então nós temos aqui a descrição do algoritmo, que é basicamente ele recebe um problema e retorna uma solução ou falha. Ele cria um gráfico inicial de planejamento, define os objetivos, define uma tabela hash que vai colocar para os elementos não bons e entra no laço infinito. Esse quadradinho aqui é o infinito. Se os objetivos são de exclusão mútua, ele tenta extrair uma solução. Se essa solução que ele extraiu não é diferente de falha, ele retornou, é uma solução perfeita. Se não, ele vai expandir novamente o grafo e vai tentar gerar. Ele tenta gerar, através da expansão do grafo, após cada iteração, ele tenta gerar então um novo nível para o grafo e vai gerando níveis até que um deles seja considerado uma meta. Sem perder muito tempo sobre isso, mas vocês podem procurar no livro ou na literatura ou rapidamente na internet detalhamento desses algoritmos, que é só a descrição de como fazer aqueles grafos. Existem outras abordagens para o problema de planejamento. Ele pode ser traduzido em termos de satisfacibilidade booleana, ele pode fazer buscas de espaço para frente e tratar o problema de planejamento exclusivamente como problema de satisfação de restrições também é possível. Uma coisa que a gente não abordou aqui foi a questão do tratamento de recursos. Para que uma ação seja executada, muitas vezes ela requer recursos. Então, para você fazer as fundações do prédio, você precisa do aço, do concreto, dos materiais que você precisa para utilizar. Então, são recursos. Para fazer um programa de computador, software qualquer, você precisa de programadores, de pessoas para sentar e digitar o código. Então, tudo isso são recursos que não foram colocados aqui digamos assim, nos elementos que nós falamos até agora, mas que não poderiam deixar de ser levados em consideração numa solução completa de um problema do mundo real. Então, para problemas do mundo real, a gente aconselha você a seguir em frente nos estudos. Por o capítulo 12 da terceira edição do livro do Russell Novig, ele expande isso aqui que nós falamos, e ele mostra as aplicações de tudo isso no mundo real. Porque isso aqui foi só uma introdução para a gente não deixar de falar do assunto. Então, o que nós queremos falar com isso? É que você que tem uma formação básica em inteligência artificial possa entender do que está se falando quando se fala em problema de planejamento. Obviamente que daqui, do que a gente falou, para você implementar a solução de planejamento, existe mais alguns passos que você deve procurar seguir se você quiser trabalhar com essa área da IA. Então, boa sorte e nós ficamos por aqui
para recomeçar um assunto mais importante no próximo vídeo.